Vou começar falando um pouquinho para vocês comecei a me movimentar nesse mundo dos viajantes. O meu mestrado já tinha sido sobre a história da Academia Imperial de Belas Artes e o doutorado, o Debré. E exatamente por quê? Porque, assim, de uma certa maneira, me incomodava ver o Debré sempre sendo tratado como viajante, viajante, viajante. E muito pouco considerado como artista, né? Então, na verdade, é uma iconografia, um tema que reúne material para os mais diversos campos de saber, né? Quer dizer, não é essa chamada iconografia de viajantes, ela atende às perguntas e às pesquisas de vários campos, como vocês sabem, né? Os campos maiores da biologia, nas suas mais diversas áreas, né? A zoologia, né? A biologia e a antropologia, né? Quer dizer, a história e a história da arte, né? Quer dizer, também que se pode utilizar desse material, né? A questão tem sido sempre muito como lidar com esse material que já chega para nós com uma carga que é quase que dominante, né? Quer dizer, a carga de que esse material é um espelho do real, né? Quer dizer, esse tem sido sempre o nosso embate, a nossa grande dificuldade. Porque essa iconografia, sobretudo se a gente estiver falando a partir do século XIX, né? Porque é uma iconografia, se a gente pensar no século XVI, XVII, a gente sabe que essa iconografia está muito marcada, né, pela questão mental, né, do século XVI, do início do século XVI. E, portanto, há todo um imaginário aí que, claro, já nos coloca diante de uma outra posição, que a gente nunca vai imaginar que aquelas figuras que estão colocadas, né, que estão ilustrando os relatos de um Jean de Lery, ou de um André de Tevier, ou mesmo do Hans Staden, que eles sejam realmente um retrato do real, né? Quer dizer, então a gente sabe que elas trazem uma carga do imaginário da época, né? Não que as outras não tragam, mas ela é muito mais distanciada, quer dizer, não cabe confundir aquilo com um desejo do real. O século XIX não, ele vai trazer, quer dizer, quando eles estão produzindo essas imagens, e até mesmo os textos, né, que na maioria das vezes acompanham essas imagens, os próprios autores estão se colocando enquanto registradores do real, né, enquanto alguém que atesta uma verdade. Então, esse testemunho, o fato deles reforçarem a ideia de que estavam lá e que viram, né, o fato de que eles estão preocupados com o discurso verdadeiro, né? E que eles têm critérios, né, e procedimentos que garantem essa veracidade. Então, já é a marca de nascimento desses documentos, né? A marca é um ponto de partida, né? Quer dizer, mas que, ao mesmo tempo, acaba virando uma espécie de pecado original, como eu costumo dizer, né? Ele vira um pecado original porque daí depois que a gente descobre que nem tudo é assim, né? Não, nem tudo é bem verdade, então, na verdade, tem uma manipulação. Depois que a gente descobriu isso, a gente começa a achar que nada é verdadeiro. E aí também começa a desqualificar essas imagens e essa literatura também, né? Então, você começa a dizer, não, eles dizem que é verdade, mas não é nada assim. Então, o que a gente tem que fazer, né? Na verdade, tem que historicizar essa produção, né? Quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou, no momento da sua elaboração, buscar quais são os pressupostos que fazem com que aquele indivíduo diga eu estou falando a verdade, quando a gente hoje sabe que ele não está, né? Ou eu estou reproduzindo o real, quando hoje a gente sabe que ele não estava, né? Então, por onde passa isso? Quais são as explicações possíveis para isso, né? As motivações para isso? Na verdade, isso é o que tem realmente me encantado muito nessa iconografia. Por um tempo eu fiquei um pouquinho não querendo nem usar o termo, né? A gente passa por uns momentos de trauma quando você fala, não, isso aí é uma rotula, isso aí é um chavão, então não quero mais usar nada disso. Então, artista viajante não, que isso é um absurdo, né? Mas, na verdade, isso vira uma falsa questão, né? Quer dizer, depois de um tempo eu descobri que isso é uma falsa questão, ficar brigando por uma denominação. Do ponto de vista da história da arte, qual é a nossa preocupação? É estudar a construção dessas imagens, né? E daí, talvez, a contribuição que a história da arte, ainda que, né, um pouquinho atrasada, está começando a
a dar para esse corpus, né? Assim, a começar a fazer questões que são próprias da história da arte e que podem ajudar a compreender uma outra faceta dessas imagens, né? Quer dizer, um outro potencial dessas imagens, né? E começaria a pensar em algo que é muito bem colocado por um estudioso fantástico, que eu gosto muito, chamado Martin Warnke, que tem um livro chamado O Artista da Corte. O Warnke vai falar da era clássica dos artistas itinerantes e que se localiza cronologicamente no século XV. Ele vai falar um pouco dessa prática dos artistas que se deslocavam entre as cortes europeias, né? No momento em que essas cortes vão se afirmando enquanto lugares de possibilidade de ascensão, né? Então, estar próximo da corte, estar próximo das cortes das pequenas cidades e localidades, né, europeias, era uma marca de importância, né? Quer dizer, era um caminho para o sucesso. Esses artistas, né, que ele chama de artistas itinerantes, eram de fato os artistas que hoje estão aí, quem vai ler os livros, né, a história do Renascimento, o pré-Renascimento, esses artistas circulavam, né? Inclusive Leonardo da Vinci circulava, né? Quer dizer, estava uma hora trabalhando para uma corte, outra hora trabalhando para outra corte. Então esse seria, talvez, um primeiro momento, o primeiro registro que eu penso assim, substancial, né, de um grupo, uma prática de viagem, né, uma prática de deslocamento. Eles saem, né, em busca do quê? Em busca de lugares seguros para trabalhar, de melhores condições para trabalhar e também partem em busca, e eles encontram isso no interior das cortes, de uma autonomia do trabalho artístico. Alguns séculos depois, né, quer dizer, no século XIX, a gente, vamos adaptar, né, vamos assim, um pouco... a gente vai ver isso acontecer no continente americano, né? Não mais atrás das cortes, né? Mas, de uma certa maneira, atrás dos governos, né? Que tinham se recém-constituído em vários países que tinham se tornado independentes da Espanha e, no caso do Brasil, também, né? Então, guardadas as devidas proporções, a gente vai ter também uma circulação de artistas no continente americano ao longo do século XIX, sobretudo depois, como eu disse, dos movimentos de independência, então a partir de 1810, 1820, que, de uma certa maneira, se assemelha a essa itinerância dos artistas do século XV, porque eles também vão estar em busca de lugares para o exercício do seu métier, das suas funções, né, de uma afirmação artística, né, e, ao mesmo tempo, eles vão estar atendendo a uma demanda que era uma demanda dos próprios governos, né, na medida em que esses governos estavam se constituindo, né, no pós-independência, um pouco aquela mácula, né, de uma ausência ou da inexistência de uma tradição artística, né, que faz parte um pouco, né, dessa tradição da avaliação da história da cultura e da arte na América, né. Eles também vão atender a essa demanda, né. Os governos pediam e demandavam pessoas para talvez trazer, né, o que havia de melhor na Europa, trazer o que havia de mais elevado nas artes, ou exatamente para servir de modelo, né, considerando então que aquilo que aqui até aqui tinha se desenvolvido não era o suficiente para que esses países recém-independentes pudessem também fazer parte do bloco, vamos dizer assim, das nações civilizadas, né, em processo de formação no século XIX. Outra situação também bem conhecida com relação aos artistas que viajam é, como vocês sabem, o grande fenômeno do Grand Tour, né? Quer dizer, essa viagem, né, que os artistas desde o século XVII fazem, que é, em geral, uma viagem de formação, né, que complementa os estudos que eles faziam, que os artistas faziam nas academias, mas que também era uma viagem realizada por aqueles que desejavam ter experiências fora do seu âmbito, né, da sua região, da sua vida, né. A gente vai ter um procedimento que, de uma certa maneira, as intenções, né, as motivações do Grand Tour, mas ela se realiza em geral um pouco mais próximo do lugar onde esses artistas vivem ou esses intelectuais vivem, né, que é
são as chamadas viagens pitorescas, né? Que na verdade também viram um gênero literário, né? E que também pode ser considerado como uma literatura de viagem, né? Quer dizer, essas viagens pitorescas que acabam sendo obras onde, além de um relato, né, da experiência do contato com essas localidades, o grande foco estava nas imagens, né? E aí a gente vai se aproximando um pouco de algumas experiências que vão acontecer no Brasil, marcadamente com relação aos que produziram os grandes álbuns, né? Como Rugendas, Debré, os Piximárcios, esses álbuns nos quais realmente a questão da imagem era fundamental e prioritária, né? Aí eu acho que eu vou botar umas figurinhas só para chamar a atenção para essa diversidade, que eu acredito que vocês já sabem, né? Quer dizer, existem vários tipos de registradores de aspectos, né, da realidade americana e brasileira especificamente, que vão desde as viagens, né? Quer dizer, isso aqui são duas imagens que resultam da viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira, pelo norte do Brasil, um empreendimento ainda no século XVIII, né, o empreendimento da coroa portuguesa. Teve vários resultados a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, mas eu só gostaria de chamar a atenção para o tipo de registro, né, que é um registro de ordem científica, né, o que eles estavam interessados era em mapear um pouco as situações, as condições da população, porque uma das coisas que talvez, que certamente, né, desqualificam, entre aspas, né, no senso comum, né, essa produção dos chamados viajantes, é a falta de qualidade técnica, vamos dizer assim, ou artística de muitas das imagens, né, porque aí a gente confunde os resultados de experiências que são absolutamente distintas, né, quer dizer, a que se prestava esse tipo de imagem é obviamente diferente daquilo que se prestava a esse outro tipo de registro, né, e algumas práticas que a gente vai aprendendo, né, na medida em que se aproxima dessa iconografia. A imagem de cima é do Guilhobel, um engenheiro militar português, né, que já vivia no Brasil e que faz uma série de figurinhas, chamadas, né, o álbum de figurinhas do Guilhobel, que acaba sendo incorporado, funcionando como uma espécie de modelo, né, um manual de referências para outros artistas. Né, e aí coloca a gente em contato com essa circulação e com o contato entre os artistas, né, que circulavam no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Não tinha como eles não se conhecerem, né, não tinha como eles não trocarem figurinhas, né, ou trocarem impressões a respeito dos seus trabalhos. É o que acontece aqui, evidentemente, entre a imagem de cima do Guilhobel e a imagem de baixo do Henry Chamberlain, que era um oficial da Marinha inglês e que chega ao Brasil, fica algum tempo no Rio de Janeiro e quando volta para Londres publica uma obra, né, com, acho que são 30 e poucas, 39 aquarelas, gravuras, né, de vistas e costumes do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, me parece que é a primeira vez que algum álbum é publicado com essa pretensão, né? E o Chamberlain, claro, ele era um desenhista, ele tinha uma formação de desenho, né? Mas, obviamente, o que está aqui exposto, né, não é absolutamente um procedimento de plágio, né, ou de cópia, né, aquilo que a gente hoje talvez pudesse pensar, mas é uma apropriação da imagem do Guilhobel e que ele desenvolve numa outra composição, né? Quer dizer, ele coloca outros elementos aí nessa imagem, mas a gente começa a aprender também, na medida em que se aproxima dessa iconografia, que isso era um procedimento absolutamente normal, né? Quer dizer, eles fazem esse tipo de troca, esse tipo de procedimentos. E aí, claro que a gente está numa outra chave de imagem, de representação, que não é mais a representação do Alexandre Rodrigues Ferreira, e também ainda não é essa, estou dizendo ainda, mas não tem um valor, não tem um sentido valorativo, né? Mas que também é diferente do que Rugendas, na imagem da esquerda, e Debré, na imagem da direita, vão fazer, quando a gente também aprende a saber que eles envolvem as suas imagens em composições cujo sentido está associado a um projeto de leitura do Brasil, né? Então, aquilo que o Rugendas e o Debré fazem né, e tem sido, né, não é à toa que eles têm sido realmente muito estudados, porque é muito complexo compreender essas imagens, e esses projetos, na verdade, não são só as imagens, né, mas os projetos de leitura do Brasil que eles desempenham.
Até porque são, de fato, artistas de formação, né? Que são artistas de formação que vêm para o Brasil como artistas, mas eles vêm para cá em experiências talvez interessantes, só adiantar um pouco, porque o Rugendas vem numa experiência de artista de viagem, né? Quer dizer, ele é contratado pelo Langsdorff para fazer parte da expedição, ainda que depois ele tome um rumo, né, sozinho, mas ele vem para cá sim. E o Debré vem com um outro objetivo, né? Como talvez alguns de vocês saibam, ele vem com outro grupo de artistas e oficiais, né? E mestres de ofício, com o objetivo de instalar o ensino artístico na corte, né? No Rio de Janeiro. Numa história que vai se estender bastante, né? Mas ele vem de fato enquanto artista, ele vem como pintor de história. Ele vem como pintor de história e acaba sendo engolido pela iconografia dos viajantes, né? E o Rugendas a mesma coisa, quer dizer, ele vem, tá bom, ele vem como artista viajante, né? Mas ele se torna independente disso, volta para o Brasil em outras circunstâncias, inclusive circula pela América também, né? Quer dizer, vai para outros lugares. Mas, de todo modo, a gente também continua considerando o Rugendas da mesma maneira que considera todos os outros viajantes. E, na verdade, se a gente for pensar, a injustiça, entre aspas, né, vamos dizer assim, ela está cometida com todos, né, porque todos estão ali dentro daquele chapéu. Essa imagem da esquerda resulta da viagem do príncipe Maximilian Wied-Neuwied, que vem para o Brasil em 1816, e também produz uma série de imagens, né, a respeito, né, dessa experiência da viagem. E a segunda imagem é uma imagem do Rugendas, né? Quer dizer, o que fica evidente aqui? A gente está diante de dois tipos de registro absolutamente diferentes do ponto de vista da sua composição, né, da concepção da imagem e, obviamente, das significações que essas imagens possuem, né? Quer dizer, o Wied-Neuwied tem uma percepção bastante positiva a respeito da vida dos indígenas, enfim, quer dizer, então, vamos dizer assim, o resultado da imagem é o resultado da maneira como ele é capaz de traduzir isso visualmente, né? A experiência visual do Rugendas vai passar por outros caminhos, quer dizer, esses viajantes que são artistas de formação, em geral, o que eles faziam? Registros, né, muito rápidos, em termos de desenhos, de aquarela, e a gente tem que ter muito claro que essas imagens que normalmente a gente vê circulando do Debré, do Rugendas, dos Piximáceos, elas passaram por um longo processo de transformação até chegarem a essas litografias. O que a gente vê é a gravura, né? E a gravura é o resultado de todo um processo de trabalho que, na maioria das vezes, envolvia terceiros, né? Não eram feitas pelos próprios artistas, eram, inclusive, o momento em que as ausências, né, ou os embelezamentos podiam ser feitos, as modificações eram feitas, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista documental e realista, talvez a imagem do Neuwied fosse muito mais real, né, do que a imagem do Rugendas, né? Porque ela está muito menos idealizada, né? Ela está muito menos submetida aos modelos que eram próprios e naturais dos artistas que trabalhavam no início do século XIX, né? Quer dizer, que tinham uma formação acadêmica, né? E que traziam todo esse acervo clássico, né? As poses clássicas, a compleição do corpo clássica, e é isso que eles vão impor, né, aos indígenas. Por mais que, obviamente, a gente sabe também, o Rugendas tem uma atenção bastante precisa, né, assim, diríamos, né, etnográfica, né, com relação a alguns aspectos dos tipos humanos no Brasil, né? Mas, enfim, como eu disse, a seleção foi bastante arbitrária, era para trazer um pouquinho dessas diferenças, e a essa chave do exótico que continua acompanhando, né, e que sempre acompanhou as primeiras produções, vai aos poucos se impondo uma outra chave, na medida, né, sobretudo a partir de 1830, 40, 50, a chave do pitoresco, né? Então, as imagens realizadas com o objetivo de captar, né, o que de mais agradável aos olhos, aquilo que era mais específico do lugar, né? Essa noção do pitoresco também é uma noção bastante complexa, mas que remete no nosso, né, no caso das imagens que eu seleciono aqui, a essa vista, a essa atenção voltada para o que é particular do local, né? Aquilo que é próprio da experiência que eles tinham aqui
e que também se faz, vamos dizer assim, embelezar dentro dos quadros de formação daquele que realiza a imagem, né? Essa primeira imagem é do Fonthermin, essa imagem é do Monvoisin, um artista que passou rapidamente pelo Brasil, e esse é muito engraçado, porque parece a Itália, quer dizer, as cenas são muito internacionais, né? Quer dizer, hoje elas são muito globalizadas, né? Mas o fato é que, e o mais engraçado é que eu percebo assim, você pega esses livros, vamos dizer, os compêndios de viajante, o Monvoisin entra lá como, né, tem essa paisagem, não tá vendo? Todo mundo realizavam paisagens pitorescas sobre o Brasil, né? Então, o Monvoisin teve 3 meses no Brasil, foi a única paisagem que ele pintou, e, de repente, ele ganha o mesmo lugar. O que eu quero dizer é que, né, essa generalização, quando a gente trata dessa iconografia de viajantes, é tão poderosa que todos eles ganham o mesmo espaço, praticamente. E o Hildebrandt, que eu gosto muito particularmente, né, teve no Rio de Janeiro nos anos 40, e traz um outro pitoresco, quer dizer, um pitoresco que nem sempre é o mais agradável, né, mas é o pitoresco, porque é o pitoresco, é o que é a essência, né, quer dizer, a essência da vida no Rio de Janeiro é essa circulação de negros pelas ruas, essa disposição desses corpos seminus nas ruas da cidade. Esse é o Largo de Santa Rita, a igreja ainda existe. O Hildebrandt, além de realizar algumas paisagens também, né, ele é muito conhecido por essas cenas em que ele mostra, né, evidencia esse caráter que aos olhos de muitos dos estrangeiros era muito agressivo, né? Essa população é muito recorrente na literatura, né? O impacto, o incômodo que eles tinham quando chegavam no Rio de Janeiro e viam as ruas cheias de escravos seminus e pessoas que circulavam e enchiam as ruas, né? Mas quando a gente sabe, né, e tem que reconhecer que esses artistas têm um lugar diferente, né? Quer dizer, é um pouco esse lugar que quem estuda o Debré está defendendo, né? O Debré, que é um homem, né, da academia, é um pintor de história que vem para cumprir um papel enquanto pintor, acaba sendo, por conta, inclusive, de uma opção que foi dele, quer dizer, além de ser pintor da academia, além de ser professor, vamos dizer assim, ele se meteu a ficar registrando tipos na rua, né? Então, aí, nem que ele fez isso, ele correu o risco e entrou no conjunto dos viajantes. Mas é, indiscutivelmente, para mim, a melhor parte da produção dele. Ele, obviamente, tinha essa preocupação, e isso era fato, né, com essa leitura da história do Brasil, né? Ele se coloca, de fato, como um historiador, e é um historiador que fala por imagens, né? Essa é a grande contribuição, me parece, né, do Debré, enquanto artista, né, e enquanto historiador, ainda que, né, o historiador tenha que ser considerado aqui dentro dos limites ou das características próprias daquele momento. Mas ele vai fazer imagens como essa, né, e vai também ter o seu papel de pintor da corte, né? Então, eu só juntei essas imagens aqui um pouco para ficar visualmente muito claro o quanto é distinta essa produção. Quer dizer, e isso porque eu nem trouxe aquelas que de fato são as, vamos dizer assim, descrições de plantas, né, ou de animais, né? Isso que eu acho que é mais até visível também, que realmente aquela classificação enciclopédica, que é, até pelo peso, pela quantidade das imagens que existem, né, entre esse grande conjunto da iconografia de viajantes, acaba realmente caracterizando essa iconografia como uma iconografia que se presta a ser um registro, um inventário da realidade, né? Seja ela a realidade natural, seja ela a realidade humana. Tem uma outra coisa muito interessante que eu queria falar para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, que acho que junto com uma outra, além desse caráter documental, que realmente tem sido que é real, né? A gente não vai negar o caráter documental, a possibilidade documental, o potencial documental dessas imagens, mas é preciso relativizar, né? Mas além disso, além dela ser essencialmente caracterizada como um retrato, como um espelho da realidade, existe também um outro dado muito interessante com relação a essas imagens, que é
a ênfase à sua materialidade, enquanto objetos artísticos, né? E chama muita atenção isso, quando eu li acho que foi num prefácio, um dos primeiros capítulos do livro da Luciana de Lima Martins, que tem um estudo importante sobre os viajantes ingleses, né? Publicado pela Zahar, se não me engano. E ela diz assim, que é falando um pouco o quanto atrapalha determinadas características dessas obras, né? Elas acabam sendo mais vistas como artefatos, né, como objetos, então, portanto, elas têm o seu lado, né, material muito mais enfatizado do que o lado simbólico de imagens, né? Porque ela diz assim, ainda hoje, nos leilões das grandes casas como Christie's e Sotheby's, as paisagens de lugares distantes produzidas pelos viajantes oitocentistas são leiloadas não como obras de arte, mas classificadas como, ela põe aspas, exploração e viagem, juntamente com as botas dos exploradores, cartas e outros souvenirs. Né? Então, essa ênfase, a materialidade da imagem, ela realmente cria também um outro campo de impedimento, né? Para que a gente possa, de fato, enxergá-las como uma, né, do ponto de vista simbólico, das suas significações simbólicas, né, da sua significação estética, enfim, né, essa valoração fica muito mais dificultada, ela vira um objeto, né, um objeto que vai ser vendido junto com a bota do viajante, né. E aí, nesse sentido, é que o que a gente tem feito, né, no campo, né, da história da arte, seja, né, quem trabalha um pouco mais voltada para a questão da história social da arte, ou, né, da história cultural, enfim, é buscar aplicar sobre essas imagens algumas questões que são próprias, né, da história da arte, né, como estudar os mecanismos formais, as possibilidades compositivas, as referências iconográficas, com quem é que eles estão conversando, né, senão você fica pensando que ele faz uma tábula rasa, né, cruzou o oceano, chega aqui, é como se eles fossem uma folha em branco, pronta para receber as imagens, né, e para objetivamente, criteriosamente, verdadeiramente botar isso no papel. E é óbvio que isso não existe, né? Quer dizer, não precisa ser muito ingênuo para pensar nisso. Mas, então, o nosso exercício tem sido o quê? Lançar perguntas a essas imagens que procurem identificar esses processos. Os processos compositivos, as referências iconográficas, quais são as apropriações em termos de modelo e o que elas acabam construindo, porque, na verdade, no nosso caso especificamente, a gente não pode esquecer que a ação e a atuação de muitos desses viajantes, ela se dá em paralelo a uma formação oficial dos artistas no Brasil, né? Então, esse é um outro dado muito importante na nossa particularidade. Essa é uma análise que eu desenvolvi a partir de 3 imagens de artistas bem conhecidos, não é? Quer dizer, o Thomas Ender, que acho que vocês também já devem ter ouvido falar, não é? Um pintor austríaco, o Rugendas e o Debré. São 3 artistas que se veem realmente no mesmo universo, né? Produzem uma série, um conjunto muito grande de imagens, né? Talvez o Debré e o Rugendas sejam mais conhecidos, até porque aí entra em questão o fator circulação das imagens, né, e como é que ela foi posta a circular. Rugendas e o Debré transformam algumas das suas imagens em gravuras e inserem-nas no interior de álbuns, e esses álbuns são vendidos, circulam, e é o que a gente conhece, né? O Thomas Ender não. O Thomas Ender fez centenas de registros, mas o Thomas Ender não publicou essas imagens, né? Elas foram entregues ao imperador da Áustria e eles não circularam, quer dizer, eles também têm uma história outra de circulação em museus, aí é um outro parênteses longo, né? O que nos importa é saber que eram 3 artistas de formação, cujas imagens se tornam mais ou menos conhecidas de acordo com a forma como essas imagens circularam, né? Mas isso também é um parênteses à parte, porque essas imagens não circularam, né? Essas que eu estou tratando aqui particularmente, elas não fazem parte dos álbuns, nem do Debré, nem do Rugendas, e é uma imagem do Thomas Ender que absolutamente não circula, né?
O título, não sei se vocês se lembram, quer dizer, na verdade eu chamo essa análise como um motivo, muitas imagens e leituras possíveis, porque na verdade o motivo é o mesmo, não é? Essa mulher negra sentada que apoia o rosto na mão, né? Assim, com uma atitude bastante alheia, né, a tudo o que se passa, e elas não são únicas, né, não são peças únicas, muito pelo contrário, elas são 3 de várias outras, mas sempre me chamaram a atenção pela proximidade né, da pose que elas se encontram, e é claro que aqui a gente está diante, não preferencialmente diante de uma imagem que retrata o real, né, mas de um modelo que está aí né, assumido enquanto modelo, e isso independe delas terem sido ou não produzidas a partir de uma experiência de contato real desses viajantes com essas mulheres especificamente, né? Que é um pouco um chavão da produção desses desenhos, né? Quer dizer, você sempre imagina, não, ele saía com o papelzinho na mão e essas imagens são sempre o registro daquilo que ele teria visto, né? E, obviamente, a gente está diante de outra coisa, né? O Thomas Ender realiza, então, aquela imagem superior lá, né? Entre 1817 e 1818, ele fica no Brasil por um período muito curto de tempo, né? Que em um ano ele viaja um pouco com os Pix e Marços, os outros viajantes que acompanharam a comitiva da Leopoldina e que realmente fizeram uma das maiores expedições pelo Brasil. Mas ele acompanha um pouco e depois ele passa por São Paulo, e tem uma série de registros nesse curto período de tempo em que ele ficou aqui, né? Negra sentada vendedora do Rugendas, abaixo, né? Esse outro desenho. E essa a aquarela, que deve ser conhecida de vocês, é um pouco mais difundida, né? Que é a negra vendedora de cajus, negra com tatuagem vendedora de cajus do Debré, que não está no álbum, ela não foi publicada, né? A escrava do Thomas Ender faz parte de um registro, na verdade, muito característico. Deixa eu ver se a próxima é ela. Não. A escrava, esse desenho, né? E o Thomas Ender, ele é muito organizado, né? Acho que essa veia lá para os lados alemães e austríacos, né? Ele numera, ele nomeia todas as aquarelas, né? Então, é um estudo, né, de escravas, como a grande parte da forma como esses artistas trabalhavam, né, fazem estudos em diferentes poses, e esses estudos depois serviam para composições maiores, né? A gente, né, pode deduzir, né, que é a mesma escrava, né, ela está um pouquinho mais concluída, né, na direita, a outra posição em que ela foi colocada, ele realmente só esboçou um pouco o desenho e não conclui, né? O desenho isolado revela a fisionomia, o traje, alguma pose típica da atividade ou da condição social a qual a figura está relacionada. É um desenho de observação, um desenho rápido, né, de um tipo social brasileiro. Ainda assim, a gente vê a diferença entre uma e a outra, mas isso é simplesmente um processo de registro, vamos dizer assim, é uma contingência da maneira como ele fez o desenho, né? De todo modo, esse é um registro de tipo, né? Como era muito usual entre os artistas que vinham com o objetivo de registrar aparências, né, da natureza e aparências da sociedade nessa época. Essa é uma estratégia comum entre os viajantes que precisavam registrar a realidade humana e natural sobre diversos aspectos e inventariar as características que identificavam esse ou outro tipo social, né? Então, de uma certa maneira, esses artistas que produziam muitos desenhos, isso acabava de fato virando uma espécie de inventário de formas para eles depois poderem usar, eles ou outros, né? Quer dizer, usarem como isso. O Debré, por exemplo, ele faz uma série de algumas aquarelas e publica as gravuras de florestas, né? Embora ele não tenha nenhuma proximidade com as florestas, né, ou nenhuma pretensão de utilizar essas imagens, mas ele mesmo diz, estou reproduzindo algumas florestas porque elas podem servir para outros artistas interessados, né, em saber como é a floresta no Brasil, enfim, realmente é um instrumento a serviço dos outros, né. A imagem do Rugendas, né, está isolada, né, quer dizer, ela é uma figura única. O volume do seu corpo faz-se acompanhar apenas por uma pequena sombra, né, quer dizer, ali atrás dela, e alguns leves traços de lápis à sua direita, que pressupõem um volume, ou seja, o próprio desenho estava em processo de composição,
né, nem finalizado, talvez, né, tal como, de fato, a grande parte dos registros, né. Nota-se, portanto, que os desenhos de Ender e Rugendas são esboços que atenderam à preocupação do registro, né, e da imagem preparatória para futuras composições. A negra do Rugendas aparece um pouco modificada nessa... Ai, está bem por causa da luz, eu acho. Nessa imagem, né, ainda eu tentei focalizar um pouquinho aqui, mas ela está aqui nesse canto, né, a Mercado na Praça dos Mineiros, na Praia dos Mineiros, ela aparece aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, infelizmente, né? Mas é a mesma pose, né? A mesma mão, né? Um pouco o braço na mesma posição. Então, é óbvio que a imagem foi pensada para servir de modelo, né? De referência para as futuras composições. Os olhares distantes das mulheres traduzem a resistência possível. Vou voltar naquela que põe as três juntinhas. Traduzem a uma resistência possível diante de um poder que se punha sobre seus corpos, mas não alcançava suas almas. Indicaria também a perda de referência que atingira os africanos ao chegarem ao Brasil e que os levaria a buscar soluções alternativas para a sobrevivência de seus corpos e almas. O Robert Slames, um historiador da Unicamp, né, que estuda escravidão, estuda também muito a iconografia de escravidão, afirma num dos seus trabalhos: se os africanos, na sua grande maioria, não podiam olhar para a frente, para um tempo em que seriam assimilados pela nova sociedade, tampouco, ou apenas excepcionalmente, podiam olhar para trás. E aí a questão, quer dizer, tem alguma relação a ver com essa confirmação, né, ou essa constatação, né, histórica do ponto de vista da escravidão, ou da experiência desses indivíduos, e esse olhar perdido, né, que é tão recorrente nos registros desses artistas, né. O Rodrigo Naves, no estudo célebre sobre o Debré, também muito conhecido, né, fala um pouco sobretudo da negra vendedora de cajus. Ele fala de um alheamento tristonho, né, que sugere até mesmo uma falta de adesão à existência servil. Então, para o Rodrigo Naves, esse alheamento da vendedora de cajus é como se fosse uma manifestação do quanto ela não estava nem aí para a situação escrava, né? Um pouco assim a ideia de que havia um processo de vitimização que, né, no seu limite, né, levaria essas escravas a absolutamente ignorarem essa condição, né? O Debré mesmo, numa passagem, ele afirma sobre os africanos, né? Sem o consolo do passado, sem a confiança do futuro, o africano esquece o presente, saboreando à sombra dos algodoais o caldo da cana-de-açúcar. Então, no fundo, também é uma interpretação muito, né, semelhante àquilo que o Slames formula, né, no sentido de que existiria um certo alinhamento natural, né, um distanciamento da realidade, né? Rugendas parece, ao contrário, ter mais clareza ao papel específico a ser atribuído aos negros. Em seus textos, reconhece positivamente a história e a cultura dos africanos, vislumbrando os problemas que poderiam advir da manutenção do sistema escravista no Brasil. No caso do Thomas Ender, a gente não tem mais nenhum registro, ou seja, a gente não sabe nada do que ele imaginava a respeito qual era a sua avaliação sobre a escravidão, o que ele pensava a respeito da manutenção do sistema escravista, não sabemos nada disso, né? As imagens é que são capazes de nos dizer alguma coisa. Então, é muito recorrente nos desenhos dele essas figuras femininas isoladas, meio cabisbaixas, meio desesperançosas, né? E isso, de uma certa maneira, é uma mensagem a extrair dessas imagens, né? A mesma leitura de um desligamento do mundo visível, de uma reflexão que poderia tirar a pessoa do real, né? Me parece estar presente nessa gravura do Vivant Denon. E aí eu preciso falar um pouquinho dessa criatura, né? Porque ele é talvez desconhecido. O Vivant Denon era um artista francês, foi na época do Napoleão o ministro dos museus franceses, né? Então ele vai ser aquele homem que faz as encomendas da iconografia do Napoleão, inclusive o Debré vai trabalhar para eles, não é? Quer dizer, fazendo algumas cenas da iconografia napoleônica. O Vivant Denon é um homem que se destaca, então, no sistema das artes francês na época napoleônica. E antes mesmo de ser aquele que vai gerenciar a produção da iconografia do Napoleão, ele viajou com o Napoleão para o Egito,
né? E essa campanha que me parece muito interessante, porque ele vai para o Egito, nessa expedição que vai ser, né, um outro capítulo à parte, né, seria, né, esse empenho, né, de transferência da civilização ou de troca de elementos de civilização entre o Napoleão e o Egito, mas o que nos importa, o dado que eu preciso passar para vocês, é que o Vivant Denon reproduz monumentos e costumes da região, né, no Egito, e quando ele volta, ele publica uma obra que se chama, né, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, Viagem no Alto e Baixo Egito, que é publicado em Paris em 3 volumes, né, fartamente ilustrado. A gente tem a Taschen publicou, e tem uma publicação que se acha em qualquer lugar para ver, nessas grandes livrarias, que tem a maior parte dessas reproduções, né? Mas a obra original são em 3 volumes, ainda em 1799. E em 1802, um famoso impressor, né, francês, que é o Didot, que vai ser o mesmo que vai depois editar as obras do Debré, ele faria uma publicação das pranchas dessa obra. Isso é só para a gente ter esse dado, para saber que essas imagens circularam. Já bem no início do século XIX, essas imagens circulam amplamente. E é importante pensar que se tratava de um momento em que a antiguidade clássica deixava de ter como referência única e exclusivamente a experiência grega, né, que era um fundamento do ensino acadêmico, claro, para todos eles. E a referência do Egito entra aí também como um dado importante, né, como uma outra referência. Então, o Vivant Denon vai ser alguém que circula nesse universo, nesse meio, contribui, né, grandemente com uma iconografia nova, né, bastante diferente daquilo que se estava acostumado a ver. E essa imagem especificamente, né, do Vivant Denon, dessa menina pensativa, né, que traz uma pose, um semblante que se assemelha muito com aquilo que a gente viu nas nossas mulheres, né? Vou chamar ela de nossas mulheres. E nesse livro do Vivant Denon, várias são as referências a esse tipo de postura, né, a essa pose. Aqui é a mesma imagem, eu só trouxe, né, um detalhe dessa figura, né? E é um pouco a minha intenção era associar condições, né? Quer dizer, as condições desses indivíduos e a maneira como eles são dados a ver, né? Da mesma maneira que leva a gente a poder pensar em interpretações e significações possíveis para as mulheres negras, ser escravas ou não, no Brasil, através do seu semblante, da maneira como elas são representadas, né? Então, realmente prestar atenção em alguns detalhes, né? E o Vivant Denon, com a sua obra, pode ter participado disso, né? O que eu quero dizer é que há, no campo da circulação de imagens, um universo aberto para esse tipo de registro, né? E atento para esse tipo de solução, de percepção do real, né? E esse aspecto, né, então, da condição de modelos, né, da profundidade psicológica, da condição de modelos, também pode nos levar para um outro, e esse aqui, digamos assim, tem até um status, né, mais concreto, porque o Bernard de Montfaucon elaborou, no início do século XVIII, uma espécie de manual, né, de guia de estudo da antiguidade. Então, são uma obra com vários volumes, chamada Antiguidade Explicada e Representada por Figuras, né? Essa obra ela se tornou uma espécie de manual e sabe-se pelos registros do ateliê do Davi que ela era uma das obras que serviam como referência para o estudo dos discípulos do Jacques-Louis David, o grande, né, pintor neoclássico que vem a ser um dos formadores do Debré, né? Essa espécie de inventário da antiguidade propunha representações dos deuses e dos hábitos antigos. Foi, sem dúvida, importante referência para artistas formados na França entre os séculos XVIII e XIX. Nos textos em que o autor explica as imagens, porque também tem uma espécie de legenda para as imagens que o Montfaucon elabora, nota-se que a representação deve não só, porque ele estava ensinando aos artistas, né, dando subsídios para os artistas usarem essas imagens. E a preocupação dele não era só que os artistas soubessem utilizar as imagens, mas que eles soubessem também conseguir recuperar o sentido emocional, né, o significado, para que a imagem se tornasse de fato uma representação. E ele diz assim:
que ele quer que a representação deva não só permitir a identificação da figura, né, no caso de algumas deusas, algumas referências da antiguidade, mas que também a sensação que acompanha essa figura, né? A imagem da Medusa, por exemplo, essa da direita, né, permite ao autor do texto, aí Montfaucon vai dizer sobre ela: não conseguiríamos observá-la sem nos interessar pela infelicidade que é o motivo de sua extrema aflição. Assim, a qualidade da imagem desperta no observador um sentimento que lhe permite compartilhar a dor do personagem. Entre as representações femininas dessa vasta obra do Montfaucon, né, encontramos várias em que tem uma mulher sentada, apoia a cabeça ou o queixo com as mãos. Ela se repete em vários momentos. Eu trouxe um exemplo para vocês verem, né? Serviram elas ou não como modelos aos autores das imagens que a gente está, né, analisando? O importante é constatar que existe uma história de circulação dessas imagens, né, e uma repetição dessas imagens que se tornam, de fato, modelos e que esses artistas do século XIX, na condição de viajantes ou não, isso não importa mais, né, eles poderiam utilizá-las, né? E assim também a gente pode identificar outras referências, né, muito diretas. O Poussin é esse... né, mais talvez conhecido, né, de vocês, que é uma referência importante dentro do ateliê do Davi, né, e claro que aqui eu estou bem mais próxima das possibilidades de conversa com o Debré, né, mas volto a dizer que elas não estão ausentes, porque o Poussin também circula, né, e muito provavelmente é conhecido tanto pelo Thomas Ender quanto pelo Rugendas, considerando que todos os três têm uma formação acadêmica, né. Então, as imagens do Poussin viram referências constantes para o estudo, né? Eles vão reproduzir, eles vão pintar a partir dos estudos do Poussin, e vocês vão ter um pouco a possibilidade de ver aqui. Essa obra do Poussin chamada, né, a Sagrada Família, né, que traz essa figura aqui, né, que é a Santana, né, a mãe de Nossa Senhora, e também, mas importa quem ela é, o que importa é que, enquanto modelo, ela reproduz a mesma figura, né, uma mulher que apoia o rosto nas mãos, né? O Poussin vai fazer também essa outra, e aí, realmente, a presença da arquitetura, né, assim, inversamente, aquilo que, acho que até que eu ponho aqui a do Debré, né? Existe um jogo aqui com a arquitetura, com essas escadas, né, também, quer dizer, e vejam, tudo são possibilidades de conversa, né, quer dizer, em nenhum lugar está escrito que ele teria se inspirado nisso, né? Só que são conversas possíveis, né, entre referências e repertórios, é isso que me importa trazer, né? Aqui, de novo, a mulher à esquerda, né, quer dizer, ela está aqui um pouquinho mais disfarçada, né, a mesma Santana, e que pode também nos ajudar a ver como essas imagens acabam circulando. E o Poussin vai ser exaustivamente, como eu disse, desenhado, estudado, reproduzido, e essas figuras, o Géricault, é interessante pensar que o Géricault também, apesar de não ter vindo para a América, ele tem uma circulação, quer dizer, ele não viaja, ele faz gravuras para o Chile, né, a respeito de eventos históricos no Chile, da Batalha de Maipo, é incrível isso, assim, mas ele nunca veio, então, na verdade... se for considerado as imagens, é um artista viajante também, né? Mas nunca pisou aqui. Assim, é interessante, a gente vai vendo como os universos vão se fechando, né? Assim, eles vão se tornando tão próximos uns dos outros, que realmente não dá para trabalhar sem achar que, né, havia um grande trânsito, um grande fluxo dessas ideias, né? Estudos a partir, o próprio Davi, né, faz estudos a partir de motivos antigos, e mais uma vez, e aqui certamente ele está conversando com as imagens do Montfaucon, né, daquele álbum que eu mostrei para vocês, né, isso aqui é o detalhe daqui, né. Então, a prática acadêmica, né, a prática do ensino acadêmico faz toda a diferença no caso da análise dessas imagens especificamente, né. Então, esse é o caminho que eu peguei para essas. Para outras imagens, né, consideradas as imagens dos viajantes, com certeza, se a gente pegar outros caminhos, a gente vai encontrar uma complexidade semelhante, né, a essas. E aí a gente volta para o Rugendas, essa é uma outra cena que eu não tinha mostrado ainda para vocês, né? Quer dizer, e aqui está a mesma figura, o mesmo modelo, né? Só que ela está ambientada no Rio de Janeiro, na beira de um rio, lavando roupa, né? Mas é inegável que esse modelo é um repertório visual que o artista já possui, né? Ele não precisa ver essa mulher lavando roupa dessa maneira na beira do rio,
né? Ele tem a realidade enquanto um dado de inspiração ou um dado que pode atestar, né, a sua imagem, mas ele não precisa dela para construir a imagem, né? Por último, né, quer dizer, uma última aproximação que eu faço com essa obra que é de um outro universo, mas também é um universo, né, de pintores que faziam parte, né, do mesmo campo, né, que circulavam, né, o Friedrich Overbeck, que vai fazer, a data não está aí, né, em 1821, essa Vittoria Caldoni. A Vittoria Caldoni, ela é uma romana, né, nascida nas proximidades de Roma, foi uma das modelos femininas mais retratadas da sua época. Associada a uma beleza tipicamente romana, era sempre representada sobre um fundo de ruínas e uma natureza intocada. Sua calma beleza é geralmente associada a uma personalidade casta e infeliz, o que explica o semblante captado por Overbeck. Colocada de frente para o observador, sentada ao pé de uma árvore, com o cotovelo direito apoiado sobre a perna e a mão direita sustentando a cabeça, seu volume destaca-se imediatamente do restante da composição. Seu olhar é igualmente perdido, ainda que pareça dirigir-se ao espectador. Não restam dúvidas de que, apesar da beleza física do personagem e do ambiente, favorecidos também pelas cores, né, no caso aí é um dado vamos dizer assim, da poética do Overbeck, né, o que impressiona é o seu semblante triste e desalentado. O Robert Slemes, para voltar, né, ao texto, né, que ele trabalha, é um texto muito interessante, quando ele tenta captar um pouco da significação e das sensações de experiências escravas, né? E ele vai voltar e volto a citá-lo. Apesar do interesse prático em conhecer certos aspectos da cultura escrava para assegurar o seu domínio, os brancos não conseguiram penetrar muito além da superfície das palavras, sensibilidades e visões de muito africanas. Então, apesar de todos os esforços, você tem um nível que você não passa, né? Quer dizer, e aí nesse sentido, eu acho que também com as imagens, a gente pode fazer vários exemplos, né? Vários esforços interpretativos, tentativa de compreender de onde vêm essas imagens, qual é o diálogo possível, né? Mas é um pouco essa limitação, né? Uma limitação tanto do poder documental das imagens, né? Que não vão traduzir especificamente aquilo que a gente imagina que fosse a realidade, né? Mas que também a nossa apreensão dos seus significados vai ser também sempre muito um exercício, né, de possibilidades, né, de lidar com isso. Mas que são exercícios, obviamente, válidos, né, quer dizer, que é um exercício de pensar com as imagens, né? E é um pouco essa ideia, né, o exercício de aplicar sobre as imagens de viajantes, né, um pouco desse exercício, né, de fazer perguntas a elas, de aproximá-las, né, de uma maneira em que a gente possa extrair outros significados, né, e de fato fazer com que, assim como elas servem muito bem e atendem muito bem às questões da antropologia, às questões da biologia, às questões, né, que elas também possam, no caso da história da arte brasileira, servir para a gente começar a construir com base, né, a ideia de uma cultura visual no Brasil, uma tradição artística, onde é que ela se fundamenta, né? E abandonar um pouco essa submissão, né, a uma interpretação de que elas são puros retratos, né? Porque, como, né, o Jacquemont, naquele estudo sobre a imagem, fala que existe uma grande dificuldade de você reconhecer o estatuto artístico de imagens que trazem uma carga de representação do real, né, que estão marcadas, né, porque ele fala assim que a grande dificuldade de reconhecer as imagens de viajantes como obras, né, como imagens artísticas, é que elas de fato trazem uma carga de documentação e de realidade muito grande e que aí fica muito difícil impor sobre elas o estatuto de uma imagem artística, né, que a princípio seria feita para funcionar por outros códigos, não da representação, né, dessa representação imediata, né. Mas, então, é um pouco essa a ideia, né, de trabalhar com essa iconografia, fazendo questões que são próprias da história da arte, né, quer dizer, que conversas elas têm, quais são as referências, e, no caso específico do Brasil, entender como é que elas podem colaborar para a gente entender a formação de uma cultura visual, em paralelo, como eu já destaquei, né, a formação do ensino acadêmico, né, que não é um capítulo à parte, né, elas são todo um capítulo só. Então, essa iconografia, ela serve
ela deve servir para que a gente consiga entender como é que, tanto institucionalmente na Academia de Belas Artes, se desenvolveu o ensino artístico, a formação de uma cultura artística, né, de produção, circulação, recepção das imagens, como também reconhecer o seu estatuto artístico, né, a sua qualidade de nos falar esteticamente, não como simples retratos do real, né? Obrigada.